Olá, sou Rafaela Machado, professora, historiadora do Arquivo Público Municipal e a gente está aqui com o primeiro programa Pílulas na História, um programa inédito da TV Câmara, produzido em parceria com o Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho. E esse primeiro programa é para mim mais do que especial, porque para você que está em casa e não sabe, eu sou muito fã de uma pessoa muito especial da história. Para mim, ela não é uma das figuras mais importantes da história de Campos. Na verdade, ela é ícone da história. Eu estou falando de quem, gente? Eu estou falando dela, Benta Pereira. Olha só, a Benta Pereira ela é tão importante que essa mulher, com mais de 80 anos de idade, aqui na capitania da Paraíba do Sul, ela foi uma das principais lideranças de um levante, o famoso levante de 1748, que determinou a venda da capitania à coroa, a reincorporação da capitania da Paraíba do Sul aos bens da coroa portuguesa e também a expulsão do então donatário Visconde de Aceca. Quando eu falo sobre uma mulher, gente, no século XVIII, viúva, que sozinha administrava seus bens e liderou um levante que determinou a expulsão de uma das casas que a gente diz uma família, de um dos homens mais importantes do Império Ultramarino Português, a gente está falando sobre uma revolta do Brasil Colônia que deveria estar figurando em todos os livros de história nas escolas. E, na verdade, a gente acaba estudando revolta de Beckman, revolta de Vila Rica, que são também revoltas importantes, mas a gente não estuda o levante de 1748 liderado pelos Manhães Barreto e pela Benta Pereira. Eu gosto sempre de enfatizar o seguinte, a história de Campos ela é rica, ela é muito importante, não só para nós campistas, mas também para todo o Brasil. Nesse caso, o levante de 1748, ele é determinante na história das próprias capitanias hereditárias, porque afinal de contas você tem um levante local, liderado por esses moradores, liderado por uma mulher, não só por ela, mas pela sua família principalmente, que vai ter como resultado a venda dessa capitania. É ou não é um levante que deveria estar em todos os livros de história, em todas as escolas? As nossas crianças deveriam estar aprendendo isso aqui em Campos, mas também lá em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, porque afinal de contas ele é um levante, ele é um acontecimento, uma revolta que foi importantíssima dentro do contexto do Brasil colonial. Você aí de casa deve estar se perguntando, então, quem foi Benta Pereira, né? Qual foi o papel dela nesse levante de 1748? A história do levante começou por volta de 1730, quando os filhos da Benta Pereira arrematam o famoso Contrato do Gado do Vento. O que era isso? Naquela época, Campos não vivia principalmente do açúcar. Aliás, pouquíssimo do açúcar. Campos, nesse momento, vivia principalmente da pecuária. Esse é um assunto que, aliás, a gente deve conversar daqui a pouco, porque a gente fala muito sobre o açúcar e esquece que a gente começou, na verdade, lá atrás com a pecuária. E naquele momento, a Benta Pereira, a família da Benta Pereira, na verdade, arrematou esse contrato que dava a eles o direito de pegar todos os bois, o chamado gado vacum, que estivesse sem marca. O gado era criado solto e aquele que não estivesse ferrado com a marca poderia ser capturado pelos Manhães Barreto, que assim fizeram fortuna. Como esse gado acabou sendo taxado pelos donatários com valor muito alto, o que fez, inclusive, com que um dos filhos da Benta perdesse o direito sobre esse imposto, os filhos da Benta e a própria Benta Pereira vão começar uma movimentação em Campos contra o donatário Visconde de Aceca. O que vai acontecer, gente, é que a Benta Pereira era uma mulher muito influente naquele período. Quando eu falo influente, é porque a Benta Pereira, de forma muito, digamos, inteligente, soube estabelecer em torno dela uma rede de alianças muito influente e muito importante, como, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, o Vaía Monteiro. Quando a Benta Pereira estabelece essa rede de alianças no Rio de Janeiro, ela soube estabelecer uma rede que ia justamente contra os interesses do Visconde de Aceca. E assim, por exemplo, quando a família começou a ser perseguida, olha como essa mulher era inteligente, gente. Quando a Benta Pereira começou em determinado momento a ser perseguido, por exemplo, ela fazia reuniões políticas na sua casa. Quando a gente diz que ela foi uma liderança, é nesse sentido. A Benta Pereira enviava comunicações para o Rio de Janeiro por entre os sacos de farinha, porque todas as correspondências dela eram vigiadas. Então, como é que ela fazia para enviar essas correspondências para o Rio de Janeiro? Escondidas no meio dos sacos de farinha. Olha que mulher incrível para a época. Então, olha só, gente, em 1748, a Benta, seus filhos, principalmente uma que é muito especial para mim, que se chamava Mariana Barreto. Mas a Mariana Barreto era tão especial que ela assinava, gente, Mariana Barreta.
Isso no século XVIII. O triste dessa história é que pouco depois, quando ela vai ficando mais velhinha e não conseguia mais assinar seu próprio documento, o filho dela assinava no lugar dela seu testamento, o seu inventário, na verdade, o testamento assinado por ela, ele colocava lá Mariana Barreto, enquanto lá, quando jovem, ela assinava Mariana Barreto. Mas voltando à história, lá em 1748, a Benta Pereira, a Mariana e os seus filhos vão participar do famoso Levante de 1748, que vai expulsar os partidários do Visconde de Jaceca e o próprio Visconde de Jaceca aqui da capitania da Paraíba do Sul. A Mariana Barreto vai participar de um episódio muito bacana, que a gente vai mostrar imagens aí para vocês, que foi o cerco à Câmara Municipal. A própria Mariana vai se encarregar da prisão dos vereadores camaristas. Olha que interessante, uma mulher. Essa era uma família muito bacana, né, gente? O Manuel, o filho mais novo da Benta, vai ficar ferido nesse acontecimento. O Visconde de Jaceca vai lutar contra esses moradores aqui da Paraíba do Sul, com escravos, com partidários. Vai ser um derramamento de sangue ali no centro da cidade, na praça, então chamada Vila de São Salvador. E o que é muito interessante, gente, nesse momento vai se estabelecer uma devassa, a devassa era um processo crime, a Benta Pereira vai ter que fugir para uma fazenda que ela tinha ali no Imbé. Nesse momento, a Mariana vai sofrer uma devassa, vai ser enviada para Salvador, para Bahia, vai ficar um tempo que a gente chama de degredada. Degredada significa um tempo longe do convívio, presa, né? Longe do convívio da sua família. Depois disso, depois que a capitania é reincorporada aos domínios da coroa em 1752, todos receberam o perdão. A Benta Pereira é uma mulher tão incrível que você deve estar se perguntando assim: que a Rafaela é tão apaixonada pela Benta Pereira? Eu trabalho com arquivos, com documentos há muito tempo. E sempre quis trabalhar com a Benta Pereira, sempre quis estudar um pouco mais sobre a Benta Pereira. E vejam só, gente, a Benta é a primeira pessoa que eu vi em mais de 10 anos de trabalho em arquivos a produzir um inventário em vida e em morte. Um inventário pós-morte é normal, depois que a pessoa morre, produz-se um inventário dos bens. A Benta, ela tem um inventário produzido em vida. E o mais interessante disso tudo, eu sempre falo, gente, a minha história está ligada à da Benta. E o mais interessante disso tudo é que um dia eu estava dando aula e me ligaram e falaram assim: olha, encontraram uns documentos aqui velhos, mas está escrito Benta Pereira. Eu corri para encontrar esses documentos e, de fato, gente, depois de procurar por muitos anos, eram os documentos originais da Benta Pereira, da Mariana Barreto e do Pedro Manhãs Barreto, o esposo, o marido da Benta Pereira, um documento do século XVII. Então, vejam bem, Campos, além de ter sido sede desse levante tão importante, que eu contei um pouquinho para vocês agora, Campos também consegue hoje guardar essa documentação. Nós temos disponível ao público lá no arquivo municipal, não só os originais, esses documentos originais, mas eles também tratados, restaurados, porque eu sempre falo, o arquivo é o único a contar com o laboratório de restauração no interior do estado. Então, fica aqui o convite a todos vocês a visitarem também o arquivo e poderem conhecer de pertinho o inventário e o testamento da Benta Pereira, dessa grande heroína campista, essa grande figura, que mais do que ter sido a líder desse grande levante, foi uma mulher que no século XVIII, na condição de viúva, pôde, na verdade, ela própria administrar seus bens e estar à frente de um movimento político que teve como consequência a reincorporação dessa capitania aos domínios da coroa. Então, nesse programa, você soube um pouquinho mais sobre a história dessa grande Benta Pereira. Na quinta-feira que vem, a gente vai falar um pouco sobre os temas curiosos da nossa história. A gente vai falar, por exemplo, sobre o fato de que Campos, em 1942, teve neve. Será que isso foi verdade? A gente vai trazer uma matéria especial do Jornal Monitor Campista para vocês falando sobre isso. Se é verdade ou não, a gente vai discutir isso aqui junto. A gente também vai trazer um pouco sobre a questão da iluminação elétrica e sobre as visitas de Dom Pedro II a Campos. Dom Pedro II, que é o meu grande amor da história. Os mais novos, as crianças que gostam de falar sobre crush, Dom Pedro II é meu crush da história, gente. Então, na próxima quinta-feira, programa inédito às 20 horas. Aos finais de semana tem também reprise para todos vocês. Até lá, grande abraço.